Graça e paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre projeto, propósito e obediência, né? É um assunto assim muito bacana da gente trabalhar por aqui. E eu trago para vocês aqui hoje uma revelação do que Deus me deu tem alguns dias. Então eu já quis começar essa semana trazendo essa mensagem para você. Eu quero te convidar já, sem demora, a partilhar essa mensagem e ir até o final dessa live. Eu vou ser o mais direto e breve possível com vocês, tá bom? Muitas vezes nós temos a dificuldade em perceber o que Deus nos mostra. O Senhor, você pode se identificar com isso que eu tô te falando. Quantas vezes Deus já te deu um projeto para você fazer? E ele fez você saber que era um projeto dele com você, ele te deu o projeto, te deu o projeto, e você seguiu o projeto do seu jeito, ou deixou ele pela metade, não seguiu conforme o Senhor tinha mandado. Já aconteceu isso comigo, e aconteceu recentemente. E Deus me chamou a atenção e falou comigo o seguinte, quando eu estava sentada na mesa, querendo trazer assim, estudando para trazer uma palavra para vocês. O Espírito Santo na hora falou comigo assim, Meribá, a rocha de Meribá. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Meribá e nem sobre essa passagem quando Moisés toca a rocha e quando ele fere a rocha, né? Quando ele toca a rocha, Êxodos, né? 17. E quando ele fere a rocha, Números 20. Mas só que eu nunca tinha lido essa palavra. E o Senhor apresentou em alto e bom som voz essa palavra para mim. Peguei, abri a minha Bíblia e comecei a ler. E comecei a entender o que é que Deus estava falando comigo a respeito disso. Sabe? Moisés, ele foi um homem que ele liderou, foi um servo de Deus abençoado, liderou aquele povo 40 anos pelo deserto, tirou aquele povo do Egito e liderou o povo, né, pelo deserto. Né? Meribá significa reclamação, significa discussão, amém? Por isso que alguns falam rocha de Meribá, né? Traz a atenção da gente para reclamação, para discussão, desentendimento, ok? Então, ele aguentou muita coisa daquele povo, né? Naquela época era uma multidão imensa, né? E não tinha telefone para Moisés se comunicar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, né? Para Arão ou para algum ajudante possivelmente que ele tinha, não. Ele teve que fazer ele ali à frente, né, seguindo o plano de Deus. Enquanto estava no plano de Deus, estava tudo ótimo, estava tudo dando muito certo. Né? Apesar do povo reclamar e falar com Moisés para que ele tinha tirado eles do Egito e levando eles para aquele deserto onde não tinha parreira, onde não tinha figueira, onde não tinha nem água para beber. O povo reclamou com ele assim. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, é retratado, a partir do versículo 1 ao versículo 13, você tem toda essa retratação. Né? E Moisés, ele se indignou com o povo, sabe? Ele se indignou com o povo e ele desobedeceu o Senhor. O Senhor mandou que ele, aqui no versículo 8, eu quero ler para você. No versículo 8, olha o que o Senhor disse, qual a ordem que o Senhor disse a Moisés. Pegue o bastão que está em frente da Arca da Aliança, e depois você e Arão depois você e Arão reúnam o povo, e na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber o povo, e também aos seus animais. Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão, né, o bastão que estava diante de Deus, e ele reuniu o povo em frente da rocha, mas só que ele se indignou e ele disse para o povo, né? Agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água da rocha para vocês? E ele feriu a rocha 2 vezes, quando Deus mandou ele
bater, ele falar a rocha. Ele bateu nela, feriu ela 2 vezes. A rocha aqui tinha uma simbologia, não era só... Deus, ele não foi, tem gente que acha que Deus foi muito duro com ele em relação a isso, não ter permitido que ele entrasse na terra prometida. Mas acontece que o contexto aqui ele é bem diferente do que a gente pode, supor, né? A rocha, ela é representada por Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Amém? Então, a rocha era Cristo. Por isso que não era para ele bater na rocha, era para ele falar a rocha, porque a primeira vez ele bateu na rocha, que está retratado em Êxodo 17. Jesus, ele morreu e ressuscitou uma vez. Então, a primeira vez, ele foi ferido. A segunda vez, ele já estava no Pai. Jesus não poderia ser ferido 2 vezes. Então, teve toda uma simbologia por trás dessa rocha, uma simbologia profética para aquele povo. Entendeu? A intenção de Deus era mostrar a santidade e o poder dele para que o povo cresce. Amém? Lembra do que eu falo com vocês aqui no canal? Que a intenção de Deus não é punir, não é castigar, não é fazer o homem sofrer, mas é fazer o homem aprender. Entendem o que eu estou falando? Então, Moisés, ele se enraivou e desobedeceu. Ele desviou o foco de Deus para colocar o foco nele. Ou seja, ele disse, será que vamos ter que fazer sair água da rocha para vocês beberem? Ele colocou o foco nele e em Arão, em vez de colocar o foco em Deus e fazer o que Deus mandou. Às vezes, nós perdemos uma bênção, perdemos um projeto ser bem sucedido por falta de sabedoria. Sabedoria de compreender o projeto de Deus, entendeu? E ler mesmo, ler o projeto de Deus, sabe? Ler o projeto de Deus para sua vida. Você tem que ter em mãos, sabe? Um inventário da sua vida, sabe? Dos seus projetos, dos seus planos, do que aconteceu, do que tem acontecido na sua vida. Entender a vontade de Deus para sua vida, sabe? Porque o Senhor, ele te dá sinais. Ele te dá sinais usando uma criança para falar com você, usando a palavra dele, que é um dos meios mais lindos que eu acho, né? Se aprender sobre Deus, é a palavra dele, né? É por meio de tantos sinais que Deus fala com a gente, né? A gente tem que aprender a ser mais sensível à voz do Espírito Santo para que não aconteça o que aconteceu com Moisés, a gente perder a bênção, sabe? Ele poderia ter entrado na terra prometida e ter gozado dos favores do Senhor, terra que emana leite e mel, né? Mas não, ele foi desobediente e Deus ele puniu, né? Moisés. Sabe por quê? Porque nós temos que servir de exemplo para pessoas que estão no mundo, que estão sofrendo, né? Um líder, ele tem que ser forte. Um líder, ele tem que ser corajoso, ele tem que ser firme. Um líder, ele não pode estar balançado entre um lado e o outro lado, não. Ou ele segue um plano original e vai em frente, ou ele vai olhar para trás. Se ele olhar para trás ou olhar para o lado, as pessoas que estão sendo lideradas por ele perdem a confiança. Perde a confiança. E depois que a gente perde a confiança em alguém, acabou. Né? Fica um dispersa para um lado, outro dispersa para o outro, né? Então, toda pessoa, escuta uma coisa que eu vou te falar, toda pessoa que tem um chamado de Deus, que é escolhido do Senhor, ele vai ser mais cobrado do que uma pessoa que está no mundo, uma pessoa que está fazendo coisa errada, entendeu? E enquanto você não entender que Deus requer mais de você, é porque você é escolhido. Porque você tem que dar o exemplo tem que vir de você.
Deus está te usando como uma ferramenta. E Deus não usa a ferramenta quebrada. Entendeu? Para alcançar aquelas pessoas, o Senhor precisa estar num veículo potente, um veículo forte. Você entende o que eu estou falando em nome de Jesus? Diz um amém, dá um glória a Deus aí nos comentários. Amém? Porque essa palavra, irmãos, é Deus falando com você. Sabe? Será que você está realmente comprometido e fazendo as obras do Senhor, do jeito do Senhor ou do seu jeito? Deus mandou você estar à frente do grupo de oração na igreja. Eu vou dar um exemplo. Todas as quintas-feiras. Você tem estado lá todas as quintas-feiras às 16 horas da tarde? Ou você tem arrumado desculpa, você não tem feito a obra de Deus, vai quando quer, chega atrasado, quando Deus mandou você ser firme, ser fiel. Não importa o que acontecer, você está lá. Deus tem uma bênção para você. Todo projeto no final, né, quando ele é concluído, tem a hora de entregar. Um projeto, ele não acaba no papel. Na verdade, é o começo de uma grande realização. Né? E assim é Deus conosco. Ele nos dá o propósito, ele nos dá o processo também, porque todo propósito tem processo, e o projeto, ele começa na nossa vida depois do relatório pronto. Entende o que eu estou falando em nome de Jesus? Depois do relatório pronto, assinado por Jesus, depois que você passou ali, que você bebeu daquela fonte, sabe? Que você esperou, que você confiou, aí vai ser colocado o projeto em prática na sua vida, mas você tem que estar preparado. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje, para você ouvir essa palavra e entender que o Senhor, ele fala conosco, o Senhor nos dá sinais, ele nos dá o projeto, mas ele espera de nós um posicionamento para que isso aconteça, para que isso saia do papel e entre para a realidade. Porque muita gente não vê, por que muita gente não vê a promessa de Deus sendo cumprida? E se frustra, sabe? Eu vejo muita gente frustrada. Eu não vi a promessa de Deus, eu não vi a justiça de Deus sendo concluída na minha vida. Pera lá. Mas você teve paciência no propósito você esperar? Você teve posicionamento? Você orou enquanto você estava esperando? Você se posicionou quando era a sua hora de falar? Você entendeu? Você leu o projeto? Tem muita gente perdida, sabe? Tem muita gente perdida, levando correada da vida, apanhando da vida, apanhando do mundo, sofrendo. É assim, indo e voltando da escola todos os dias quando já deveria ter terminado. Por falta de inteligência. Entendeu? Por falta de percepção. Então, se você está hoje aqui comigo, ouvindo essa palavra, Deus está falando muito com você. Eu não sei qual projeto que Deus tem posto na sua mão, sabe? E às vezes você até acha, é muito pequeno. Você não vê o projeto de fulano é maior, o meu é tão pequeno. Ai, nossa, dirigir só isso, eu sou capaz de muito mais. Mas é um processo. Ninguém começa lá de cima. É um processo. Deus quer ver como você vai se sair. Se você não está se saindo bem num projeto que é pequeno, como é que Deus vai te confiar algo grande? A gente não para pensar sobre essas coisas, não é verdade? A gente não para pensar, sabe? Mas é que vendo a lição que da vida de Moisés, né? A gente tira tanta coisa, né? A gente tira aí que não adianta você ser obediente quando você quer. Obediência, ela não é uma escolha, ela é um mandamento. Entende o que eu estou falando? Obediência não é escolha. Quando você é chamado, quando você é servo do Senhor, você não é convidado a obedecer. Você é convocado a obedecer. Enquanto você não tiver isso em mente, sua vida não vai para frente. Eu coloquei tantos tópicos aqui para falar para vocês, mas eu já disse todos praticamente.
quando eu li a parte da história de Moisés, eu não entendia como é que Deus foi rude com Moisés ao não permitir que ele entrasse na Terra Prometida. Mas quando eu entendi essa simbologia profética da rocha, do que ela significava e da ordem do Senhor, tudo fez sentido, tudo ligou dentro de mim, sabe? E por isso que eu vim partilhar com vocês. Porque eu tenho 4 lições aqui rápidas para a gente aplicar essa palavra na nossa vida, sabe? A primeira é buscar ouvir a Deus claramente antes de agir. Antes de você agir, antes de você deixar a raiva dominar a sua vida, os seus pensamentos, e você colocar para fora, sabe? Busca ouvir a Deus primeiro. A segunda aplicação, não se deixe levar pelas emoções na caminhada de Deus. Deus não é emoção, Deus é ação. Amém? Então, mesmo que você esteja cansado, frustrado, continue obedecendo, porque vai valer a pena. Depois que o projeto sair do papel, vai ser lindo o mover de Deus na sua vida. O terceiro, obedeça até nos pequenos detalhes. Um pequeno desvio pode comprometer o seu propósito inteiro e mudar as coisas de lugar e você não receber a sua entrada, o seu passaporte para a felicidade. Amém? O quarto, e não o último, porque esse eu poderia listar aqui vários, mas eu lembrei desses 4 e coloquei o último aqui como. Lembre-se que os resultados não justificam a desobediência. Os resultados não justificam a desobediência. A água saiu da rocha, mas Moisés perdeu a bênção. Deus não deixou o povo perecer, mas Moisés, ele foi castigado, ele foi repreendido pelo Senhor. Amém? Que não era necessário. Ele poderia ter feito o que Deus mandou, né? Moisés, ele começou bem, mas no momento de desobediência, ele teve um impacto, de propósito na vida dele, um impacto de destino. Amém? A desobediência dele, aquela pequena desobediência dele, comprometeu o destino dele. E hoje Deus quer que você entenda que andar na vontade de Deus é obedecer Ele totalmente, não parcialmente. Obedecer não é negociar, amém? Obedecer é mandamento, é convocação do Senhor, amém? Será que nós temos obedecido exatamente como Deus pede ou nós temos feito do nosso jeito? Me diz aí você em nome de Jesus, amém? Eu quero que essa palavra ela seja uma bússola para a sua vida. Eu quero que você entenda que toda desobediência, por menor que ela seja, ela tem uma consequência. E ela vai impactar sempre o seu destino. Você pode pensar que não, mas ela vai impactar. Muitos sonhos de Deus para nós, sabe, eles podem ser adiados. Ou podem nem acontecer se nós não fizermos a vontade de Deus. Então a gente não pode perder tempo. A gente tem que obedecer, sem negociar. Amém? Eu quero que, em nome de Jesus, você receba essa palavra no seu coração e tenha em mente que Deus, ele trabalha na sua vida, ele luta a sua causa, mas ele exige de você um compromisso verdadeiro com ele. E o compromisso verdadeiro começa quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus. A gente não pode só ouvir como Moisés ouviu, entendeu? E obedecer parcialmente, tá bem? Temos que ter em mente aí que nós somos líderes, nós somos pessoas abençoadas, somos servos do Senhor. A nossa liderança, sempre falo para vocês, começa na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com a nossa família, amém? Nós temos que ter consciência da responsabilidade que o nosso chamado traz à nossa vida e influencia diretamente outras vidas. Amém? E o reino do Senhor é o quê? É um ciclo, não é? É um ciclo onde tudo passa em volta. Amém? Nós não somos o centro de nada. O centro é Deus. O centro é o Espírito Santo. É Jesus.
Amém? Nós somos apenas um veículo que ele usa para alcançar pessoas. Amém? Enquanto você entender essa mensagem, você vai ter sucesso na sua vida e a sua vida espiritual, a sua saúde mental, física, ela vai refletir a obediência que você tem posto e a confiança, a fé que você tem posto e devotado a Deus. Amém? Essa palavra foi muito abençoada, eu gostei muito de ter ministrado essa palavra para você e eu quero fazer uma oração pela sua vida. Quero fazer uma oração por essa semana que está se iniciando e amanhã eu vou estar com vocês aqui de novo, nesse mesmo horário, às 18 horas. Amém? Eu quero que você convide alguém para participar dessa live conosco, tá bom? Para ser bênção na vida de alguém. Vamos todos juntos nos apoiar, tá bom? Vamos comentar esse vídeo para o YouTube entender que ele tem que passar esse vídeo para outras pessoas serem alcançadas. Eu quero pedir o apoio de vocês, amém? Eu conto com todo mundo desde já e já agradeço. Fecha seus olhos aí, sem demora. Vamos fazer uma oração poderosa, uma oração para arrebentar os cativeiros do diabo, amém? Vamos fazer uma oração forte para Deus te alcançar. Fecha seus olhos aí, em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, reunidos diante da tua presença, nessa segunda-feira, Senhor Jesus, dia 24 de fevereiro de 2025, esse dia poderoso que o Senhor preparou para nos trazer essa palavra, essa ministração, falando sobre propósito, sobre promessa, sobre obediência. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Senhor, e é nesse mesmo propósito, é nessa mesma fé, meu Pai, que eu declaro na vida de cada uma pessoa que está presente aqui comigo nessa live, ou que verá essa mensagem depois. Eu declaro, Senhor Jesus, o cumprimento das suas promessas. Eu declaro sabedoria. Eu declaro, Senhor, a tua presença em cada vida. Entra, Senhor Jesus, em cada casa e transforma esse ambiente, transforma essa vida. Cura, Senhor, aquele que está doente, toda a depressão, toda a ansiedade, todo o cativeiro que o diabo tem armado para a vida dessa pessoa, ficar na mesmice, ficar parado. Repreende em nome de Jesus, Senhor, toda a apostasia, todo o trabalho de feitiçaria contra essa vida, Senhor Jesus, para que ela não viva o seu projeto, para que ela não seja bênção na vida de outras pessoas. Repreende, Senhor, todo desânimo, Senhor Jesus, toda falta de credibilidade na tua palavra. Repreende, Senhor Jesus Cristo, todo mal na vida dessa pessoa, visita e transforma, Senhor Jesus, a condição dessa pessoa que está me assistindo, Senhor. Em nome do teu Filho amado, eu declaro uma palavra de vida, eu declaro palavra de saúde, eu declaro o Senhor Jesus na vida de cada uma pessoa. Que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a nossa semana. Que possamos ver, Senhor Jesus, os teus projetos, as tuas promessas, o processo ser concluído na nossa vida, Pai. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos revele, Senhor Jesus, o teu poder, meu Pai, e que nós possamos estar atentos a ouvir e obedecer a tua palavra, para que nós não possamos perder, Senhor Jesus, nada, Senhor Jesus, de maravilhoso que irá acontecer com a nossa vida e através das nossas vidas. Eu declaro a paz do Senhor dentro do seu lar e na sua vida. E se você crê, diz um glória a Deus aí, diz um amém. Amém, glória a Deus. Olha, que Deus abençoe a vida de vocês e não se esqueçam, amanhã nós estaremos aqui outra vez meditando na palavra do Senhor. Eu aguardo vocês. Até amanhã, se Deus quiser.